Então, a gente está continuando falando aqui com o padre Pedro Rubens Ferreira Oliveira, mestre, doutor em teologia, presidente da Federação Internacional de Universidades Católicas desde 2012, reitor da Universidade Católica de Pernambuco desde 2006 e também vale lembrar, presidente da Associação Brasileira de Universidades Comunitárias, não é? De tal ordem que a gente vai continuar falando sobre as religiões pelo mundo, né? Então, pelos números da Pew Research Center, nós temos que no mundo cerca de 33% são cristãos. O mundo tem uma população em torno de 7 bilhões de pessoas, números de outubro de 2011. 7 bilhões de pessoas, muita gente. Então, 33% cristão. Metade desse percentual, portanto, em torno de 16, 17%, são católicos. Então, cerca de 16 a 17% do mundo é católico. Bom, no caso do Brasil, nós somos o maior país católico do mundo. Agora, vale a pena notar o seguinte, que 65% da nossa população, número de 2010, ela se declara católica. Ou seja, nós temos 11,7% da população católica mundial, daqueles 16%. Se fôssemos, se pensássemos em números de 1910, nós teríamos uma população de 95,6% de pessoas católicas. Mas isso representava apenas 7,4% das pessoas católicas no mundo. Enfim, somos o maior país católico do mundo. Após vem o México, depois as Filipinas. Queria que analisasse um pouco esses números. Esses números, 33% aproximado da população mundial, 16% da população mundial como sendo católica. Eu creio que o brasileiro não tem noção de que 16% é católico e os outros não são católicos. Não é? Queria que falasse um pouco. Os números indicam, mas eles precisam ser interpretados, né? Então, de certa forma, a primeira coisa que a gente tem que dizer é que aqueles que declaram alguma pertença religiosa, alguma adesão ou prática religiosa, em geral no mundo, tendem a diminuir. As sociedades modernas vão também sendo sociedades seculares, autônomas, ou que as pessoas buscam construir o sentido a partir de outras linguagens que não o código religioso. Então, há esse dado primordial anterior, que é assim, houve pelo menos um desgaste da religião ao longo do mundo. E isso tanto pode-se dizer que é natural, como não existe natural na história. Quer dizer, há fatores históricos, culturais, que levaram a essa diminuição do impacto da religião. Agora, é interessante que também dizer que quando a gente fala de fé cristã, estou falando de religião cristã, são várias igrejas, a fé cristã, ela pretende ser além de uma religião. Ela quer dar um sentido à vida em que a dimensão religiosa poderá ajudar, e de fato ajuda, a muita gente. Mas para outras pessoas, a mediação religiosa, praticamente, ela dificulta mais do que ajuda. Então, quando a gente entra nessas análises assim, numéricas, a gente perde essa complexidade do mundo da busca de Deus, que a humanidade coloca como uma questão vital. Então, uma coisa é a busca de Deus, a busca de transcender aquilo que é puramente imanente, e isso tem um vai e vem, né? E outra coisa é a história das religiões, até que ponto
as religiões em geral, elas conseguem responder, ajudar as pessoas nessa busca de Deus. De que forma elas servem de caminho. Então, essa crise das religiões como busca de Deus, ela também tem um impacto no mundo. Então, muita gente agora declara que encontra Deus por outras vias, e as vias não religiosas, alguns pela arte, outras pela natureza, outros por exercícios físicos, espirituais. Ou seja, então a religião não é detentora, não é a única que nos ajuda na mediação para chegar a Deus e nem na busca humana de Deus, certo? Então, eu acho que esses números, eles não dão conta dessa realidade. Voltando para a questão do católico no Brasil, 65%. O que eu diria? Os 90 e tantos por cento católicos nos anos 50, 60, não digo que é uma declaração falsa, mas havia todo um contexto de religiosidade, de religião oficial, digamos assim, que condicionava as pessoas a essa declaração do ser católico. E as outras religiões, elas existiam, mas dentro de uma clandestinidade, como as religiões afro-brasileiras. Então, não quer dizer que ela não existisse, mas não havia declaração disso aí, né? Depois que começou a entrar o espiritismo muito forte no Brasil, com a linha, quer dizer, com Allan Kardec, as pessoas estavam dentro do mundo espírita, buscando o caminho espírita, mas isso não era declarado. Então, assim, deve ter havido uma diminuição, certamente houve, mas também temos que fazer uma reconsideração de que quando houve uma maior liberdade de declaração da religião, essa declaração foi se diversificando. E hoje no Brasil, no último censo, eu acho que o que mais surpreende é o aumento dos sem religião no Brasil. Então, essa questão da declaração religiosa, ela é bem complexa. Dito isso, 65% da população brasileira é muita gente. Muita gente. Então, eu acho que o grande problema para o catolicismo não é nem o número, é a qualidade, né? E o Brasil, o povo brasileiro, em geral, ele está exigindo mais qualidade em tudo. Em tudo. Então, como é que ele não vai ter qualidade de serviço nessa mediação religiosa, que é um momento, por exemplo, do catolicismo, que ele tira do tempo livre, o tempo nobre do final de semana, do descanso, do repouso, do lazer, da diversão, para ir a uma igreja. Se esse serviço não for qualificado, isso vai ter um impacto. E as pessoas vão viver a religião, escutando a missa no rádio, na televisão. Por que não? Mas eu digo, a questão que eu coloco, e não é por acaso que eu estou numa universidade, não é por acaso que a nossa universidade tem investido em todos os sentidos no estudo das religiões, mas também no aprofundamento dos estudos teológicos, na formação do clero, dos padres, das irmãs, dos agentes pastorais. Por quê? Porque o contingente católico no Brasil é muito grande, a exigência está aumentando e nós não temos estruturas humanas e nem sequer físicas para atender bem, com qualidade, as questões e as demandas dos católicos declarados. Então, assim, a minha questão é outra. A minha questão é como que nós vamos qualificar melhor, entendam bem, né? Qualificar melhor os serviços que a comunidade católica necessita para alimentar a sua fé. Aí eu perguntaria o seguinte, que é algo que me chama muito a atenção. Considerando esses 65%, que é um número gigantesco, que se dizem católicos, só que cada religião tem os seus princípios, tem os seus dogmas, enfim, tem as suas verdades. Atualmente, como falou, o mundo está em ebulição. Então, por exemplo, nós temos aqui a causa do aborto, aborto do anencéfalo. A matéria foi inclusive ao Supremo Tribunal Federal.
E aí ocorreram lobbies, o que é natural. Lobbies positivos, porque existe o termo lobby no sentido negativo, mas também pode haver o termo lobby, digamos, as igrejas vão até os parlamentares, até os ministros, apresentarem as suas posturas. Ou seja, vivemos em uma sociedade dividida. Se a pessoa diz que é a favor do aborto, em determinadas circunstâncias, porque o direito brasileiro permite o aborto em razão do estupro, quando há o estupro, e também quando há um risco de vida para a mãe. Então, se pode dizer mesmo aí que não deve ser assim, que o aborto é algo que deve ser abjurado. Por outro lado, há pessoas que defendem o aborto como sendo um direito da mulher. E a igreja, natural, ela se posicione diante disso. Então, é possível ser católico e discordar do posicionamento da igreja no que diz respeito, por exemplo, ao aborto, à questão LGBT, questão das mulheres, essas questões que estão afligindo o mundo e o mundo dividido. Queria escutar um pouco. Não seguir a posição da Igreja Católica e mesmo assim ser católico. Todos esses temas, eles são temas que são estudados e debatidos também dentro da Igreja Católica. Então, quando se fala em posição oficial, não se quer dizer que é uma posição única, nem que o assunto está encerrado, né? Então, por isso eu trabalho muito com a questão de hermenêutica, a gente tem que interpretar melhor. Qual é a grande dificuldade que se tem hoje? Para problemas tão complexos, para situações tão complexas, né, como aborto, por exemplo, e outras ligadas à vida, a questão das identidades, o início e o fim da vida, a questão do meio da vida, quer dizer, a identificação das pessoas, a questão da sexualidade, são temas muito complexos. Então, a minha posição é a seguinte: como se pode ter posições simples para problemas complexos? Então, de fato, uma das coisas que a gente tem que dizer que questões como essa, eu considero uma armadilha a gente colocar entre a favor ou contra. Certo. Porque é uma simplificação de problemas altamente complexos e que a gente está longe de poder ter uma segurança, né, de encontrar a boa forma que faça justiça, digamos assim, a orientação dogmática, vamos dizer assim, mas ou a revelação, que é mais importante, e as evoluções das concepções, da compreensão das situações, dos diversos problemas. Então, quando se diz que a igreja é a favor ou contra, a gente já está simplificando a questão, né? Então, eu diria que hermenêutica que a gente pode fazer dessas posições da igreja. Então, não se pode deixar que os grupos fundamentalistas, e a gente pode dizer de direita ou de esquerda, que eles tomem conta da questão. Na verdade, essa questão está simplificada se a gente coloca quem é a favor e quem é contra. O debate é muito mais complexo, né? Então, eu acho que quando tem uma posição de não deixar passar algumas leis, a gente pode interpretar também que não há um convencimento de que a questão está amadurecida. Quando começa a vida? Quando que termina a vida? Onde interfere o direito humano, né? O direito ao corpo? Então, são a religião questões. não deveria tratar desses assuntos, por exemplo, nem o carnaval. Não, ela não pode deixar. A camisinha. É um impasse, veja só. Ela pode se posicionar porque ela tem que orientar, cada religião orienta, dá uma orientação aos seus fiéis, né? Mas a forma de orientar, ela pode ser uma forma mais educativa ou que vai gerar intolerâncias. Então, eu acho que todas as religiões, elas têm intrínseca a missão religiosa, a comunicação, a interpretação que ela faz da verdade, ela tem intrínseca também uma pedagogia. Então, nós precisamos melhorar
a pedagogia do amadurecimento da consciência e da liberdade das pessoas. Então, e não polarizar para quem é a favor ou contra. Então, nesse sentido, é que a educação como pedagogia de uma consciência, né, e uma pedagogia do amadurecimento da liberdade, uma responsabilidade maior com a vida e com as nossas próprias opiniões. Elas nunca são questões que nunca estiveram tão em pauta como hoje, né? Então, há uma facilidade de propor soluções simples ou simplistas para questões altamente complexas, com implicações muito graves para o futuro da humanidade. Outros acham que a história só avança com essa polarização. Eu diria que isso é bastante questionável, né? Que deveria haver, é possível, como Edgar Morin fala, né, que a gente tem que dar conta da complexidade. Então, hoje no Brasil a gente vive, no mundo, uma certa polarização, que é uma simplificação das questões, né? Então, a questão ambiental não é só uma questão de a favor e contra. Agora, em todos esses dossiês que normalmente eles predominaram na igreja, o que eu achei mais impressionante na figura do Papa Francisco é que ele não foge de nenhuma dessas questões, ele não tem fugido dessas questões, e ao mesmo tempo ele inverteu a agenda da igreja. Ele colocou a gente dentro de uma agenda positiva, né, e que a gente vai poder aprofundar questões como essa dentro de um outro horizonte, dentro de um outro paradigma. Então, para ele, essas questões não é aborto, não. Quem viveu a situação de aborto? Quem são as vítimas? Quem são as pessoas que estão sofrendo com isso, né? Quais são as pesquisas que amparam tal ou tal posição? Então, a gente está num caminho de um pastor universal, digamos, Francisco, que tem a coragem de afrontar questões polêmicas, mas sem polarizar o a favor e contra. Então, eu vou muito nessa linha, porque eles não fogem da pergunta, não fogem da questão, mas ele não admite que a gente polarize e faça lobby nem a favor nem contra, nem positivo nem negativo. Então, esse apelo do Papa, essa atitude dele, eu acho que nos faz pensar. Claro que sim. E aí eu lhe pergunto o seguinte, Platão lançava uma ideia de que existe um mundo do real e um mundo do ideal, né? Aquele mito da caverna. Ou seja, há um mundo do ser e um mundo do dever ser. Então, dentro dessa perspectiva, a igreja estaria mais para o mundo do dever ser, o mundo do após-vida, e teria uma atitude em relação ao mundo do ser, digamos, mais tímida, porque essas questões são tão complexas, dividem tanto o mundo, que talvez seja melhor ficar com o mundo do dever ser. Ou essas questões do mundo do ser são também questões da igreja, embora muito difíceis. Quando, no início do cristianismo, parecia que o pensamento de matriz ou de paradigma platônico parecia mais afinado com os princípios cristãos. Mas isso predominou no Ocidente cristão, mas até o século XIII. Depois veio um outro paradigma, aí foi Tomás de Aquino, que foi, digamos, dialogar com o paradigma aristotélico, que parecia completamente incompatível com o cristianismo. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? A interpretação da fé cristã, do cristianismo, não cabe em nenhum dos paradigmas, né? Então, dentro do paradigma platônico, que tem a sua lógica e também o seu limite, a gente poderia colocar essa dualidade dessa forma. Mas até que ponto essa dualidade não simplifica, é uma abordagem que simplifica a realidade? Por quê? Porque nenhuma religião, a não ser que ela seja uma fuga da realidade, né, ou um ópio do povo, como diz Marx,
ela pode desconsiderar essas duas dimensões. Ela tem que dar respostas para a vida cotidiana, a vida como ela é, a vida como ela acontece, com dúvidas, com questionamentos, com diálogo de questões diversas, e ao mesmo tempo ela tem que lançar a pergunta: mas afinal de contas, uma vida tão curta, uma vida breve, para alguns mais breve ainda, que sentido tem se a gente vai acabar virando cinza? Então, assim, as duas questões elas não são incompatíveis, e elas, uma ilumina a outra. Então, a pessoa que não, a meu ver, né? Interessante que Raquel de Queiroz, que não era, que se dizia agnóstica, ou que não tinha fé, né? Ela dizia que sentia falta, não é que mas eu sinto falta para algumas questões da minha vida de não ter a luz de uma religião ou de uma fé. Constatar isso não significa que a pessoa quer ter ou não, mas ela identificou que a fé, o exercício das religiões, as práticas religiosas, podem ajudar as pessoas em momentos, dando uma certa luz, dando uma certa paz, dando uma certa resposta, que sempre são respostas provisórias, por exemplo, como a questão da morte. Ora, qualquer pessoa, diante de uma morte de um parente próximo, ela fica abalada na sua existência, mas também ela se coloca uma série de questões sobre o sentido da vida, sobre Deus, um acidente de uma criança inocente, aliás, a morte de um inocente. Aí é a força, a meu ver, é a força do cristianismo. Porque as respostas do cristianismo, elas são respostas simbólicas. Mas o simbolismo do cristianismo é um simbolismo real. Quando a gente diz como que Deus se posiciona diante da morte de um inocente. Como é que ele permite? Aí a gente podia procurar isso na Bíblia, são as narrativas, ok. Mas só que a questão da morte de um inocente, imediatamente a gente pode ligar com Jesus Cristo. Então, como ele permite, como ele permitiu a morte de Jesus, então? Então, a gente parte do princípio que Deus permite uma coisa. Isso é interessante. Ou não. Quer dizer, então, na sua perspectiva, se Deus permite, ele é perverso. Mas nessa perspectiva, então é Deus que permite? Deus permitiu a morte de Jesus. Isso já foi uma discussão danada. Pois é. Jesus é Deus nessa sua perspectiva ou não? O cristianismo, sim. Não é? Então Jesus seria Deus. Então ele seria ciente. Na tradição, né, cristã e, digamos, dentro do semitismo, filho de Deus é Deus, né? Então ele teria consciência daquilo sim, que iria ocorrer. Agora, a grande questão é que eu não tenho, assim, eu confesso e acredito em Jesus como Filho de Deus, enviado ao mundo, portanto, um Deus no meio de nós. Só que para dizer isso, acontecem duas coisas indispensáveis. A gente tem que mudar a imagem que a gente tem de Deus. Não é mais um Deus distante, não é mais um Deus que permite, não é mais um Deus todo-poderoso, não é mais um Deus guerreiro, não é mais um Deus rei no sentido um Deus de Spinoza, da monarquia, né? Então, não é mais uma substância, não é? É Deus encarnado, feito homem. E a gente muda a concepção de pessoa humana. Porque se a pessoa humana fosse uma degradação, digamos, da natureza, ou digamos, se fosse impura, então como é que Deus poderia ter assumido essa carne? Então, a encarnação, quer dizer, o cristianismo coloca um problema, uma questão radical. Ou a gente muda a concepção que a gente tem de Deus e, no mesmo ato, a concepção que a gente tem da humanidade, ou não tem como dar conta do dogma cristão por excelência, que é que Jesus Cristo é o Filho de Deus, é Deus, mas se fez homem, um homem como nós, igual em tudo, menos no pecado. Resta saber. Aí outra coisa, muda a noção de pecado também. Então, o cristianismo não é uma religião cômoda. E se for religião somente, é incômoda, e a pretensão do cristianismo é não ser apenas uma religião.
No próximo bloco, o assunto está sendo super interessante. Eu queria que nós começássemos discutindo, dando sequência a isso, com o seguinte. Na verdade, agnóstico é aquele que tem dúvida, ele admite a existência da dúvida, diferente do ateu, que é aquele que tem certeza de que Deus não existe. Então, o agnóstico é uma pessoa que reconhece a existência de dúvidas. Eu queria discutir isso. Por exemplo, Plotino, um seguidor de Platão, ele dava uma explicação para esses, o Deus Pai, o Deus Filho e o Espírito Santo, argumentando que deveria ser um só, até por uma questão histórica, porque os gregos tiveram um espaço muito grande, inclusive em Roma, foram milênios, não é? Tem vários deuses, e aí surgiu uma religião com um Deus só. E aí, se nós tivéssemos um Deus Pai, um Deus Filho e um Espírito Santo, isso estaria dando espaço àquele antigo politeísmo. Por exemplo, uma das religiões que, olha bem, 16% são números aproximados de católicos no mundo, 13,6% de hindus. Os hindus têm milhares de deuses. Então eu queria conversar sobre isso, essa postura de dúvida, essa postura agnóstica diante da realidade da existência. Próximo bloco.